Então, pessoal, nesse segundo tempo, eu quero tratar com vocês alguns outros detalhes a respeito da lógica modal, certo? Então, eu quero rever alguns conceitos que eu falei no vídeo de pré-aula, nos vídeos, na verdade, e apresentar para vocês também alguns sistemas modais. Ou seja, vocês vão conhecer, né, uns sistemas que fazem parte da lógica modal. Esses sistemas são sistemas axiomáticos, certo? E como eu havia falado para vocês no vídeo de pré-aula, essas duas aulas de lógica modal, elas são apenas e tão somente para que vocês tenham uma introdução ao assunto, né? Não tem como a gente esgotar o assunto lógica modal em apenas 2 aulas ou até mesmo numa disciplina como a do nosso curso de 80 horas, na qual a gente precisa ver também outros sistemas lógicos, tá bom? Eu espero que vocês, a partir dessa apresentação da lógica modal, alguns desenvolvam a curiosidade para conhecer com mais profundidade esse sistema lógico, certo? E aí, quem sabe, a gente até monta um grupinho de estudo quando a gente voltar para o presencial. Se bem que a gente podia montar também assim no virtual, mas eu preferiria, né, um grupo de estudo mais olho no olho, né? Certo? Bem, vou aqui apresentar nossa lousinha digital. Eu preparei aqui umas coisas para escrever e também vou escrever algumas coisinhas para vocês a respeito do nosso assunto, certo? Bem, primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam bem, e eu acredito que vocês compreenderam através dos vídeos de pré-aula, é que a lógica proposicional, a lógica modal, ela é uma extensão da lógica proposicional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos os teoremas que são válidos, que são verdadeiros na lógica proposicional, também são válidos na lógica modal. A gente podia também olhar para essa afirmação e dizer assim, bom, se a lógica modal fosse encarada como uma espécie de conjunto, né, eu poderia dizer que a lógica proposicional ela é um subconjunto da lógica modal, uma vez que tudo que tem na lógica proposicional, né, o alfabeto, a lógica proposicional, sim, os conectivos, né, dentre outras coisas, e os teoremas são válidos para a lógica modal. Tá certo? Então, essa é uma percepção que a gente precisa compreender bem, certo? Então, o que vocês também vão poder, a partir dessa afirmação, entender? É que os sistemas lógicos que vocês, porventura, forem conhecer ao longo da vida, eles vão sendo cada vez mais sofisticados, mas eles utilizam muitas coisas de sistemas lógicos anteriores, né? Em especial a lógica proposicional, que é como se fosse a base da lógica, certo? Bem, então, dito isso aqui, né, que a lógica proposicional é uma extensão, essa lógica modal que nós começamos a trabalhar, né, ela é a lógica modal alética, né, essa palavra alética, ela vem do grego, aletheia, né, que, se não me engano, significa verdade em grego. Então, a lógica modal alética, como já foi dito, ela busca compreender os modos de verdade, certo? Então, essa discussão sobre a verdade, o que é a verdade, né, como alcançar a verdade, né, é uma discussão que já vem muito antiga, né, desde os gregos antigos. Bem, eu até comentei com vocês no nosso primeiro tempo uma situação como essa daqui, certo? Então, quando a gente fala de modos de verdade, então a gente vai ter basicamente o quê? As verdades que são contingentes e as verdades que são necessárias. Uma verdade contingente, ela é verdadeira em um determinado contexto, mas ela pode não ser verdadeira em outro contexto. Por exemplo, aqui eu tenho uma sentença que diz que Sobral é uma cidade, certo? Isso é verdade? No contexto que a gente vive, né, nesse nosso mundo atual, Sobral realmente é uma cidade. Mas haveria possibilidade de Sobral deixar de ser uma cidade?
ou Sobral nunca ter sido uma cidade, é aí que está a grande sacada da lógica modal. Então, quando eu falo de verdades contingentes, eu estou me referindo àquelas verdades que, por acaso, que podem vir a ser, né, não, diferentes em outros contextos, né? E aí, a história da contingência, a gente vai lembrar também lá da lógica proposicional, que eram nada mais, nada menos aquelas sentenças que elas nem eram tautologias, nem eram contradições, né? Lembre-se sempre do que vem a ser uma tautologia e o que vem a ser uma contradição. Então, uma sentença que nem é tautologia, nem é contradição, vai restar o quê? Uma sentença que é contingente, né? Ou sentença satisfazível. Beleza? Bom, essa outra sentença aqui, se o gato mia, então o gato mia, como eu disse no primeiro tempo, né, da nossa aula hoje, ela é uma sentença necessariamente verdadeira. Por quê? Porque ela é tautológica, ela é uma tautologia do tipo se P, então P. Certo? Então, não tem como essa nossa sentença aqui ser falsa. Né? Então, vejam que é se P, então P. Se P é verdadeiro, né, esse outro P também é verdadeiro, então a minha condicional é verdadeira. Como é que essa sentença seria falsa? Eu precisaria que o antecedente fosse verdadeiro e o consequente fosse falso. Como o antecedente e o consequente são os mesmos, então é impossível que essa sentença venha a ser falsa. Portanto, ela é necessariamente verdadeira. Entendido? Então, é aí que está a grande sacada a respeito da necessidade. Certo? Bem, e aí nós vimos, né, só reforçando aqui, que uma verdade contingente, quando é que uma verdade é contingente? Quando há um cenário em que essa proporção pode ser falsa, né, utilizando aqui um exemplo, Sobral uma cidade. Existe uma possibilidade de Sobral na sua cidade? Existe. De repente, o mundo se acaba e acabou Sobral. Né? Ou, de repente, Sobral se declara independente do Brasil e a gente vira um país. Estou brincando, estou viajando. Bom, já uma verdade necessária, como eu já falei e torno a reforçar, é uma que é impossível ser falsa quando ela é verdadeira. E ela é impossível ser verdadeira quando ela for falsa. Eu não coloquei aqui, mas eu acredito que já fica implícito para vocês isso daí, tá bom? Então, toda vez que vocês se depararem com algo que é necessariamente verdadeiro ou necessariamente falso, você já sabe que aquela ali é uma sentença que, se ela for necessariamente verdadeira, é impossível ela ser falsa. Se ela for necessariamente falsa, ela é impossível ser verdadeira. Beleza? Bom, a gente fala muito de Aristóteles. Né? Aristóteles foi o primeiro estudioso, né? O primeiro que se tem registro, na verdade, de pessoa que estudou a lógica modal. Certo? Os primórdios da lógica modal foram desenvolvidos por Aristóteles lá na Grécia Antiga. Só que houve um avanço, né, da lógica modal mais a partir do século XX. Bom, só que também é preciso a gente lembrar de um outro filósofo. E agora eu queria abrir aqui um parênteses na nossa aula para falar um pouco sobre esses filósofos, né? No caso aqui, Kant. Immanuel Kant é um filósofo muito importante da modernidade. Acho que é modernidade, Kant. Eu não estou... Agora, de repente, me fugiu a memória, mas acho que é modernidade. Então, Kant ele escreveu sobre de um tudo, certo? E Kant elaborou um sistema... Kant era muito sistemático, certo? Então, a filosofia kantiana é extremamente sistemática. E ele elaborou 3 tipos de juízo. O juízo problemático, o juízo assertóico e o juízo apodídico. O que seria um juízo problemático? Seriam aqueles juízos que, como eu estou pegando aqui nas minhas notações, são juízos possíveis. Né? Se são juízos possíveis, significa que eles podem ser verdadeiros ou podem ser falsos. O que é um juízo assertórico? São aqueles juízos que são essencialmente verdadeiros, certo? Entendido? Eles são verdadeiros, certo? E um juízo apodítico, agora vai criar uma certa confusãozinha na cabeça de vocês, eles são aqueles juízos que são necessariamente verdadeiros. Então, aí vem como é que se diz? Uma confusão na cabeça de vocês. Bom, professor, você disse aí que o juízo assertórico ele é verdadeiro e o juízo apodítico ele é necessariamente verdadeiro. Então, um juízo apodítico, vamos dizer assim, ele é mais forte, a verdade dele é uma verdade mais forte do que a de um juízo assertórico.
certo? E o que isso tem a ver com lógica modal? Tem só tudo, porque vejam que a lógica modal, ela trata dos modos de verdade, certo? Bem, ainda falando sobre Kant, é muito importante que nós não deixemos de mencionar, né, as necessidades em Kant. Então, a ideia de necessidade, acredito que já está bem pacificada para vocês, certo? Então não precisa mais a gente se preocupar em reprisar o que é uma necessidade. E as necessidades em Kant, ele classificaria em dois tipos de juízo, o chamado juízo sintético e o juízo, ou juízos sintéticos ou juízos analíticos, certo? Então, o que vem a ser um juízo sintético? É aquele juízo que vem a priori, certo? É uma informação que ela já existe, né, antes de você saber, vamos dizer assim. Por exemplo, um exemplo que eu peguei no vídeo que eu usei para preparar essa parte da aula, ele colocava uma verdade matemática, né? Então, a verdade matemática, ela é um juízo sintético, ele é a priori. Por quê? Porque antes mesmo de você conhecer aquela verdade, ela já está lá, né, esperando que você vai descobri-la, certo? Então, e até tem uma questão muito interessante, que a gente caiu, sobre essa questão. Será que a matemática, ela cria ou ela descobre? Tem uma parada aí de filosofia da matemática que tem gerado boas discussões, mas é para outros momentos. Então, nos juízos sintéticos tem chamados juízos a priori. Então, como eu já falei para vocês, um juízo a priori é aquele que você já tem ele, né? Aliás, você não tem ele, ele já existe antes de você conhecê-lo, né? Ele é a priori. E o juízo analítico, né? O que é um juízo analítico? Né? De acordo com o nosso texto aqui, ele é um conceito do predicado que está contido no conceito do sujeito. Então, falando assim, parece meio complicado, né? Mas já vou dar um exemplo e vocês vão entender. São verdadeiras em virtude do significado, e são necessariamente verdadeiros. Então, um juízo analítico, a verdade dele reside, né? O conceito do predicado está contido no conceito do sujeito, certo? E elas são verdadeiras, né, em virtude do significado, certo? Elas são necessariamente verdadeiras. Bom, eu vou colocar aqui uma frase que acredito que vai ficar fácil vocês entenderem. Essa frase aqui, ela emite um juízo analítico. Seguinte, todo solteiro é não casado. Bem, não vamos entrar em detalhes, certo? Mas vocês haverão de concordar comigo que o conceito do predicado, no caso aqui o predicado é não casado, ele está contido no conceito do sujeito. O que é o conceito do sujeito aí? É solteiro. E que o significado disso daqui necessariamente é verdadeiro. Então, o significado de solteiro, o significado de não casado, né, ele tem que ser verdadeiro. Então, não posso trabalhar aqui com dizer que um solteiro ele também é uma pessoa casada, ou que uma pessoa que não é casada, uma pessoa que é casada também é um solteiro, certo? Vocês estão percebendo aí a história da necessidade, né? Então, no caso aqui são os dois juízos, as necessidades em Kant. Bom, feito esse preâmbulozinho, para a gente poder entender melhor a parte filosófica da lógica modal, vamos aqui avançar um pouquinho mais para a gente poder ir adiante, certo? Opa, não, aqui já... Vou criar aqui uma nova página. Pronto. Então, gente, vamos só aqui recapitular agora a questão dos operadores, certo? Então, os operadores modais eram dois, né? Então, nós tínhamos aqui o operador de necessidade e o operador de possibilidade. Ficou feio esse losango? Fazer de novo. Não mesmo. Possibilidade. Pronto. Esses são nossos operadores. Bem,
Quando a gente utiliza, né, a necessidade, então vou só reforçar aqui mais uma vez a ideia da necessidade. Então, aqui, essa letra grega φ, ela está representando uma fórmula qualquer da lógica modal, certo? Ou, assim, seria uma fórmula da lógica proposicional que tem um operador modal, né? Então, φ é necessariamente verdadeiro se e somente se, né, não φ, ou seja, a negação de φ, for uma contradição. Esse símbolozinho aqui nós chamamos de falso, certo? Então, gostaria que vocês memorizassem ele. E o falso, ele simboliza a contradição. Então, se eu negar φ, e a negação de φ for uma contradição, então isso significa que φ é necessariamente verdadeiro, certo? Por quê? Porque as tautologias, quando negadas, elas são contradições, certo? E a gente viu que sentenças tautológicas, elas necessariamente são verdadeiras, beleza? Bom, e com relação à possibilidade, certo? Então, se eu tenho aqui, é possível que φ, então, se, somente se, certo? Ela não for, né? Não for logicamente contraditória. Opa! Logicamente contraditória. Não for uma contradição, né? Ok? Opa! Coube. Certo? Em outras palavras, como é que a gente poderia simbolizar isso aqui? Poderia dizer, né? Que não é verdade que φ seja contraditório. Então, toda vez que vocês encontrarem aí em outra literatura um falso, né, esse operadorzinho aqui, esse símbolozinho falso, você já deve lembrar que ele está se referindo à contradição. Então, não é verdade que φ seja uma contradição. Então, ela possivelmente, né, ela pode ser possível, certo? Bom, aí a gente vai para onde? Nós vamos agora ver um pouquinho das equivalências. Apesar de ter sido tratado rapidamente lá nos vídeos de pré-aula, vamos só dar uma recapitulada. Então, vamos lá. Nós temos aqui a necessidade. Então, é necessário que φ, certo? Isso daqui equivale a isso. Não é possível que φ não seja verdade. Isso aqui a gente tratou lá no Kahoot, no primeiro tempo, né? O primeiro Kahoot a gente até trabalhou esse daqui. Então, essa equivalência aqui, ela é válida, certo? Então, quando φ é necessário, né? Ou é necessário que φ, isso equivale a dizer que não é possível que não φ, ou seja, não é possível que φ não seja verdadeiro, certo? Entendido? Bom, e com relação à possibilidade, como seria... Opa, peraí... Como seria aqui a questão da possibilidade, equivalência. Então, não é necessário que não φ. Então, vejam que nós temos aqui essas duas equivalências, né? Mostrando a equivalência entre a possibilidade e a negação da necessidade, né? E a necessidade e a negação da possibilidade e a negação da própria sentença. O que é que isso nos diz? Nos diz que basta que eu tivesse apenas um desses dois operadores, ou operador de necessidade ou operador de possibilidade, para a gente poder trabalhar no sistema de lógica modal. Mas, né, para termos não muito trabalho, então vamos trabalhar com os dois mesmo, certo? Bom, e com relação à contingência, nós temos um operador de contingência? Tem, mas não há, não é preciso a gente trabalhar com ele na lógica modal, certo? Basta que a gente trabalhe com esses dois operadorzinhos. Bom, e quais seriam os componentes do nosso sistema lógico, né? Então, a gente sabe que a lógica modal é um sistema lógico, ok? Que é composto por quê? Por uma linguagem. Essa parte da linguagem, ela é sintaxe, né? Linguagem é sintaxe. Isso daqui também está bem pacificado para vocês. Acredito que não precisa a gente se delongar muito. Temos uma questão de interpretação, né?
E aí a gente começa, essa parte da interpretação é que eu quero focar mais agora. Interpretação, que aqui é semântica, certo? Opa, semântica. E, por fim, nós precisamos de um componente que é um sistema de provas. O sistema de provas a gente viu, né, no vídeo de pré-aula, no segundo vídeo de pré-aula. Certo? O que é que eu queria focar com vocês agora? Eu queria dar uma reforçada na ideia do nosso alfabeto, certo? Bom, foi dito para vocês que a lógica modal ela é uma extensão da lógica proposicional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o alfabeto da lógica proposicional ele também é válido para o alfabeto da lógica modal. Dito isso, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que, no caso aqui do alfabeto da lógica modal, né, vou chamar assim, nós vamos ter as variáveis proposicionais. Opa, variável proposicional, mas isso na lógica proposicional não tem problema. Certo? Que são P, Q, R e aí sucessivamente. Teremos os nossos operadores. E aí todos os operadores que vocês já conhecem. Negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. E também o operador de necessidade e o de possibilidade, certo? Bom, e aí nós temos também as chamadas regras sintáticas, certo? As regras sintáticas. Eu vou colocar aqui algumas para vocês, mas elas são semelhantes àquelas regras sintáticas que vocês já viram lá na lógica proposicional, certo? Então, primeiro de tudo, qualquer variável proposicional, ela é uma forma. Então, qualquer variável proposicional é uma forma. Ok? Bom, dito isso, né, o que nós podemos dizer? Se qualquer variável proposicional é uma fórmula, nós podemos dizer o seguinte. Aqui, opa. Então, se φ é uma fórmula, né? Então, não φ é necessário que φ e é possível que φ também são fórmulas. Então, vou parar por aqui, porque aí você já deve ter percebido que esse é o mesmo mecanismo de construção das fórmulas da lógica proposicional a partir de uma indução estrutural. Assunto que a gente viu lá no início da disciplina ainda. Certo? Então, da mesma forma que nós podemos construir fórmulas de forma indutiva, fazendo indução na estrutura, a gente trabalha aqui também, certo? Bom, dito isso, não tem muita, como é que se diz? Muita diferença da lógica proposicional. Bom, mas onde é que o bicho pega? O bicho pega na parte da semântica, certo? Então, na semântica da lógica modal, a gente tem um pouco mais de trabalho, certo? Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui uma tabela, certo? Então, eu tenho aqui um φ, eu tenho aqui não φ, eu tenho aqui é necessário que φ, e eu tenho aqui é possível que φ, certo? Φ pode ser verdadeiro, pode ser falso. Bom, não φ, se ele for verdadeiro, ele vai ser falso. E agora a gente vem para o seguinte problema. Quando a gente assume que φ, que é necessário que φ, certo? Se o φ for falso, certo? Então não tem muito o que se dizer. Então a gente se o φ é falso, é necessário que φ, e o φ já é falso, então não tem muito o que se falar. Porém, se o φ for verdadeiro, e é necessário que φ, aí a coisa começa a pegar, certo? Então aí a gente vai ter problemas. No caso
da possibilidade, se é possível que φ, e se φ for verdadeiro, então, ok. Mas, da mesma forma que a gente entrou no sinuca, com relação à necessidade do φ, caso o φ fosse verdadeiro, nós entramos no sinuca também, com relação à possibilidade, no caso de φ ser possível, certo? Se o φ é falso, será que é possível? O que é que o operador de possibilidade pode fazer? Então, nesse caso aí, o que é que a gente vai afirmar? Que os operadores modais, eles não são verofuncionais como os operadores da lógica proposicional. Então, a gente pode até botar aqui uma observação. Operadores modais não são verofuncionais. Ok? Bom, é aí que se torna necessário a questão dos mundos possíveis. Certo? O fato dos operadores modais não serem verofuncionais faz com que a ideia de mundos possíveis seja, como é que se diz? Seja necessária, tá certo? Bom, deixa eu acompanhar aqui as minhas anotações, beleza? Bom, vamos aqui falar um pouco sobre a história dos mundos possíveis. Até aqui ficou claro que a semântica da lógica modal, ela não é uma semântica tal e qual a semântica da lógica proposicional ou da lógica de predicados. Então, os operadores de necessidade e possibilidade, eles não são verofuncionais, então há necessidade de a gente fazer um tratamento diferente. Beleza? Bom, onde é que surgiu essa ideia dos mundos possíveis? Ela surgiu com um matemático chamado Leibniz. Leibniz, que também é um dos criadores do cálculo, né? Apesar de que a história foi um tanto injusta com Leibniz, boa parte das pessoas acham que o cálculo foi criado somente por Newton, só que não foi somente Newton, Leibniz também deu as contribuições dele, e há uma celeuma grande no campo da matemática sobre a paternidade do cálculo, certo? E Leibniz é um dos pais do cálculo, certo? Então, como foi dito para vocês no nosso vídeo de pré-aula, os mundos possíveis não têm nada a ver com realidades paralelas, certo? Mas com o quê? O que são os mundos possíveis? São descrições consistentes da realidade. Então, um mundo possível, deixa eu aqui apagar, é nada mais, nada menos do que uma descrição consistente da realidade. Bem, gente, quando a gente fala de descrição consistente, nós estamos assumindo que nessa realidade não existe contradições, certo? Então, não é para... Então, a inconsistência, ela reside justamente na existência de contradições. Bom, então, ainda sobre os mundos possíveis, eu separei aqui um exemplo, que seria o seguinte, para vocês terem uma ideia do que seria um mundo, uma realidade inconsistente. Imaginem um mundo em que pássaros, um pássaro ou um conjunto de pássaros, eles voem, né, e não voem tudo ao mesmo tempo agora. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Imagine aí, você tem aí um pássaro que ele voa e não voa simultaneamente. Como é que pode isso? Né? Então, esse seria um exemplo de um mundo inconsistente, certo? Então, o mundo possível nada mais, nada menos do que uma descrição consistente da realidade. Tá certo? Bem, aí eu anotei aqui o seguinte, se a descrição da realidade não for consistente, ela não representa o mundo possível, certo? Eu não sei se eu comentei no vídeo de pré-aula, mas tem aqui fala aqui do Lincoln, nos possíveis, se eu me lembro, ter virado...
ficar virando o xadrez, aquele jogo, programa linguagem. Isso. Exatamente, pronto, justamente. Aquele mundo do Task World, né? A gente poderia olhar para ele assim como um determinado mundo e a gente não tinha como, né? Trabalhar com inconsistência naqueles mundos. Certo? Ou seja, por exemplo, uma determinada peça está e não está numa certa coluna, simultaneamente, né? Então, o mundo de task, né, que é aquele programinha que você citou aí, realmente ele representa bem essa ideia de mundos possíveis, certo? Entendido aí? Bom, vamos aqui avançar um pouquinho, certo? Bem, meu Deus, eu me perdi agora aqui, peraí, aqui eu... Página 2, página 3, pronto, me achei. Gente, então, o seguinte, ainda na ideia de mundos possíveis, vamos supor que eu tenha isso daqui, ó. É possível que φ ou psi, né? Isso daqui seria uma proposição verdadeira em pelo menos um mundo possível. Então, e isso daqui, ela é verdadeira em pelo menos um mundo possível. Como assim, professor? Ora, nós sabemos que se φ for verdadeiro e φ for falso, então a proposição é verdadeira. E assim sucessivamente. Então, há uma possibilidade, certo? Será que a gente, por exemplo, numa sentença, numa sentença condicional, certo? Será que era possível, numa sentença condicional, eu ter, existe um mundo possível em que um antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, e a condicional é verdadeira? Está entendendo? Então, isso daí é uma ideia de mundo que não é possível. Por quê? No mundo em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, a condicional ela só pode ser falsa, né? Então, é impossível que exista um mundo, isso do ponto de vista lógico, que é uma outra coisa que eu até ia falar para vocês e acabei me esquecendo. Então, no livro do professor Desidério, ele até usa um exemplo que é o seguinte, fisicamente falando, é impossível viajar mais rápido do que a luz, certo? Executar uma viagem mais rápido que a luz. Mas, do ponto de vista lógico, nada impede que nós possamos imaginar uma viagem mais rápida do que a luz, certo? Então, quando se fala de mundos possíveis, os autores costumam colocar essa questão também, a respeito do mundo possível físico e o mundo possível lógico. Às vezes, o mundo possível lógico, ele não é um mundo possível físico. Vocês entenderam? Acho que sim. Bom, então, continuemos aqui. Quando a gente fala de mundos possíveis, é importante também nós mencionarmos um assunto que são os chamados modelos, certo? Então, o que vem a ser um modelo? Um modelo, né, é uma estrutura. Então, eu tanto posso chamar de modelo como posso chamar de estrutura. Estrutura. Certo? Então, no caso de mundos possíveis, né, vou chamar de modelo M. Então, um modelo M, né, de mundos possíveis, modelo de mundos possíveis. O que é um modelo de mundos possíveis? É isso que a gente vai definir aqui. Um par ordenado. É um par ordenado. Isso daqui é uma definição bem formal do que vem a ser um modelo, certo? É um par ordenado. WI. Ok. O que é esse W? Esse W é um mundo possível. Esse I é uma função de interpretação. Ah, a função de interpretação é aquela que a gente falava lá na lógica proposicional? Exatamente. Então, um modelo de mundo possível, ele é um par ordenado que junta um mundo possível, W qualquer. Esse mundo possível, W, ele vai pertencer ao conjunto dos mundos possíveis, certo? Então, aí a gente vem a ideia de produto cartesiano e uma interpretação daquele mundo, certo? Deixa eu continuar aqui. Pronto, então, como eu havia falado, W é um mundo possível, né? Ok.
e esse I é uma função interpretação. Beleza? Pronto. Aí, meus caros, é o seguinte, certo? Já a gente encerra, viu? Já está avançando demais aqui essa aula. Então, a ideia de verdade na lógica modal está associada à ideia de mundos possíveis. Então, ela não é como a lógica proposicional, que nós tínhamos as funções de verdade verofuncionais e tal, certo? Não é como na lógica de predicados, em que a verdade de uma determinada sentença dependia do valor das variáveis. Na lógica modal, a verdade depende do quê? Da ideia de mundos possíveis. Ok? Então, como ele diz aqui, ao invés de verdade em I, diremos verdade em um mundo possível. Então, a função interpretação, certo? A função interpretação, ela vai receber uma sentença qualquer e um mundo possível. Então, vejam que essa função interpretação está bem diferente da função interpretação que vocês utilizavam lá na lógica proposicional. Então, na lógica proposicional, a gente recebia o quê? Somente a sentença, o FI, certo? E aí, essa função interpretação avaliaria aquela sentença e aí diria que é verdade ou não. No caso da lógica modal, a minha função interpretação, ela precisa avaliar não somente a sentença, mas também a sentença num determinado mundo possível. Certo? Entendido? Vamos ver aqui. Pronto, aqui tem mais um assunto para a gente fechar já esse nosso assunto. Eu vou ficar devendo para vocês algumas coisinhas, mas depois eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês uns links onde vocês podem pegar mais algumas informações a respeito disso. Bem, gente, para fechar, vamos só falar aqui sobre as chamadas relações de acessibilidade. Opa! Acessibilidade. Beleza? Bom, então, um mundo possível, ele precisa ser acessível a outro, certo? E quando eu falo de relações, eu estou estabelecendo o quê? Estou falando de um conjunto do produto cartesiano, né, do conjunto de mundos possíveis. Então, como foi dito para vocês anteriormente, né, deixa eu só voltar aqui à história do modelo, né? Então, o modelo de mundos possíveis, ele é um par ordenado, que é formado por W e interpretação. E o que é esse W? Esse W é um mundo possível que pertence a um conjunto de mundos possíveis, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que nós podemos dizer, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos de sentenças, para vocês entenderem. Então, uma sentença como essa. Se é necessário que φ, então φ é verdadeiro. Ou seja, nessa situação aqui, nessa sentença, eu tenho o quê? Tenho que se é necessário que φ, então φ tem que ser verdadeiro, certo? Porque a gente está assumindo aqui que o φ é verdadeiro, né? Então a necessidade dele. Se o φ fosse falso, então o φ não seria necessário, certo? Isso já foi deixado claro para vocês. Temos aqui uma outra sentençazinha. Se é necessário que φ, então é necessário que é necessário φ. Então aí você já está vendo que nós podemos pegar o operador de necessidade e utilizar ele como no operador de negação, que nós fazíamos a negação da negação, a dupla negação. Só que lembre-se, os operadores de necessidade e de possibilidade, eles não são verofuncionais. Então, não dá para você olhar para os operadores de necessidade e de possibilidade como você olhava para o operador de negação, que é um operador verofuncional, certo? Então, tem um comportamento diferente. Beleza? Bom, então, quando eu digo, né, que φ é necessário, isso daqui está me dizendo o seguinte, ó, que para todo mundo possível, W, né, W pertence ao conjunto dos mundos possíveis, então esse Wzão é o conjunto dos mundos possíveis. Aliás, se W pertence ao conjunto dos mundos possíveis, então temos uma interpretação, né, de W nesse mundo possível que é verdadeira, certo? Deixa eu explicar isso aqui direitinho para vocês, que aqui a gente acabou entrando numa seara de um formalismo muito rigoroso.
Bom, então, o que eu estou querendo dizer quando eu digo que φ é necessário? Se φ é necessário, significa o quê? Que para todo mundo possível, então, se essa sentença φ ela é verdadeira num determinado mundo possível, já que ela é necessária, ela tem que ser verdadeira em todos os mundos possíveis que pertencem a um determinado conjunto de mundos possíveis. Tá bom? Bom, então, se W pertence ao conjunto de mundos possíveis, esse W pequeno, Wzinho, é um elemento desse conjunto, então, nós temos aqui uma função de interpretação de W, de φ e W, que vai ser igual a V. Então, isso daqui é o que vai determinar a verdade para uma sentença necessária. Bom, e no caso da sentença possível? Né? Então, é possível que φ, isso daqui significa o quê? Que existe um W, né, um mundo possível W, tal que W pertence ao conjunto de mundos possíveis e temos uma interpretação de φ e W, certo? Que é igual. Espera aí que agora eu estou confuso aqui. Será que eu anotei certo? Não, aqui é verdadeiro. Certo, pronto, exatamente. Beleza? Então, existe um W, um determinado mundo possível, que pertence ao conjunto dos mundos possíveis, e a interpretação de φ nesse mundo possível, ela é verdadeira, certo? Então, isso daqui, turma, é como a gente define a verdade, a semântica da verdade na lógica modal, certo? Só que isso é só o começo, tem outras coisas que eu até vou me comprometer com vocês a gravar um vídeo extra com o restante do material que eu preparei para a nossa aula de hoje, mas estou vendo que já está ficando muito tarde, certo? E aí eu vou preparar esse vídeo e a gente disponibilizo para vocês darem assistida. Também vou colocar uns links, né? Posso colocar até na descrição desse vídeo quando eu publicar, para um canal, uma playlist que fala só sobre lógica modal também. Beleza? Bom, vou encerrar por aqui, já estamos bem avançados, né? A minha ideia hoje era só avançar mais 20 minutos, já até isso é 11h20, mas já são 11h45, tá certo? Desejo a todos um feliz restinho de carnaval e a gente se encontra na próxima semana para a nossa última aula do semestre. E na quarta-feira da semana que vem nós vamos ter a avaliação número 2. A avaliação número 2 vai pegar todos os assuntos, eu vou colocar lá no sistema acadêmico, tá bom? De memória não estou lembrado. E a NAF será somente na segunda-feira, dia 1º de março, tá bom? Um grande abraço a todos e a gente se vê por aí, certo? Qualquer coisa a gente vai se comunicando pelo sistema ou pelo nosso grupo do WhatsApp, certo? Interromper aqui a gravação.